Bom dia, igreja. Nós queremos saudar a todos na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tempo especial de adoração ao Senhor, de estudo da palavra. E eu queria, antes da nossa oração inicial, apenas alguns poucos avisos para serem dados. Irmãos da igreja, temos a atenção que temos um almoço hoje após o culto, da manhã, um almoço missionário. Então, apenas aquela dica, aquela orientação de a gente precisa nos mobilizar para as mesas, esparramarmos as mesas no salão social, no quiosque, eventualmente ajudarmos lá nos alimentos, mas principalmente no final. Eu sei que está todo mundo alimentado, tem aquelas conversas, rodas bem gostosas de bate-papo, mas a gente precisa dar uma conta com as louças, né? E com o que ficou lá para ser, porque as irmãs estão trabalhando já desde ontem, hoje, estão lá aplicadas na cozinha, e não queremos sobrecarregá-las ainda com as louças. Então, se você puder disponibilizar um pouco do seu tempo, recolhendo, lavando, guardando, é de grande ajuda. Então, a gente agradece. Todo o lucro de hoje deve ser direcionado para missões mundiais. Falando em missões, estamos ainda no mês de missões. No boletim que vocês recebem, lá tem como agir em relação à oferta missionária. Você que faz transferência, Pix, você acrescenta 10 centavos na qualquer oferta que você fizer, e o tesoureiro entende que essa oferta integralmente vai para missões daquele mês. Então, eu quero doar R$50, você vai fazer R$50 e 10 centavos, entendendo essa é a nossa comunicação, que essa oferta vai para missões. À noite nós temos a assembleia ordinária nossa, no culto da noite, após o culto da noite. Deveremos receber hoje mais 7 irmãos em nossa igreja. Teremos então a informação do nosso relatório financeiro, a informação de algumas datas também, de atividades, de eventos da igreja. Então, se você pode estar à noite, por favor, temos assuntos administrativos pós-culto, e faremos então, se assim o Senhor permitir, após o culto da noite. Eu não tenho outro aviso para ser dado. Tem. Hoje não tem ensaio do coro, né, Vânia? Então, por favor, o coro está dispensado do ensaio no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos? Podemos fazer isso? Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, o teu cuidado sobre nossas vidas, ó Deus, o pão de cada dia que tem nos dado, roupa que nós temos, família, casa, amigos. O Senhor graciosamente tem nos dado tantas coisas, e talvez além do que precisamos. Mas por Cristo Jesus queremos expressar nossa eterna gratidão, o nosso Salvador. Não há graça maior, ó Deus, do que entendermos que através da cruz, do túmulo vazio, da ressurreição, temos paz com Deus. Então ajuda-nos enquanto cantamos os cânticos, os hinos, voltarmos a nossa mente e coração a tão grandiosa e maravilhosa salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, razão pela qual estamos aqui. E falando em razão pela qual nós estamos aqui, pedimos ao Senhor também que sonde o nosso coração, como a tua palavra nos ensina, vê se há nele algum caminho mau, mas a nossa oração é para que sejamos guiados pelos caminhos eternos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, as preocupações da semana, talvez as ansiedades do coração, talvez o medo de alguma coisa, ressentimento, fiquem de fora desse tempo de culto ao Senhor, ó Deus, para que tão somente o Senhor tenha o primeiro lugar aqui na adoração, no culto a Deus. Livra os nossos olhos de outras coisas, das distrações, mas tão somente voltados num coração unido aqui ao Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, porque nós cremos e confiamos que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Abençoe aqueles que estão ministrando os instrumentos também, cuida da vida deles, ó Deus, os que vão usar a voz na condução do teu povo à adoração, usados também como instrumentos nas mãos do Senhor, e todos nós aqui unidos, uma só mente, num só coração, mente e coração cativos a Cristo, ó Deus. Abençoe esse tempo separado de adoração ao Senhor, e ajuda-nos então a entender que estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Assim nós oramos, pedindo e já agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Bom dia, igreja. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar juntos o hino HCC 319. Maravilhoso e grandioso Deus, primeiramente gostaria de agradecer por mais este dia, por cada pessoa aqui, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui te servindo, te louvando, te adorando. Eu entrego cada hino, cada louvor em Tuas mãos. Peço que o Senhor conduza o restante desse culto e que tudo seja para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura bíblica que se encontra em Filipenses 3, versículos 20 e 21. Como são apenas 2, vamos ler todos juntos. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Vamos cantar agora o hino no HCC 295.
Os irmãos podem sentar, vou chamar aqui as crianças. Hoje, as crianças até 12 anos podem vir. Estão todas aqui? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Muito bem, vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus por mais um dia estarmos na Tua casa para Te louvar e aprender mais a Tua palavra, ó Deus. Abençoa, ó Pai, o culto destas crianças que vão ouvir um pouco mais da Tua palavra, conhecer mais do Teu amor. Que o Senhor capacite, Senhor, os professores que estarão lá com elas, que elas possam estar com os coraçõezinhos abertos para receber da Tua palavra, ó Deus. Cuida de nós no nosso culto também, a Ti, que também possamos estar atentos ao que o Senhor tem para nos dizer hoje. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem abrir. Tem uns perdidos. Então, ó. Vai lá com ele. Quer ir com ele? Se você puder já abrir o livro de Ageu. Lembra aquela dica bem fácil? Você chega no Novo Testamento em Mateus, volta 3 livros para trás, você está em Ageu. Malaquias, Zacarias, Ageu. Semana passada, as mulheres estavam voltando da conferência Fiel Mulheres. Pelo menos um bom grupo não estava aqui, talvez alguns não estavam presentes. Então, uma breve, mas breve retrospectiva. Nós estamos na exposição bíblica de Sofonias, já concluímos Sofonias.
Lembra de Sofonias? Antes do povo ir para cativeiro em Babilônia, a palavra do profeta foi de exortação contra a idolatria, contra a opressão, contra vários pecados, né? A gente mencionou na semana passada que Ageu, então, ele profetiza, traz o seu oráculo pós-exílio. Então, durante o ano 520 antes de Cristo, reinado de Dario, então Babilônia é derrotada pelo Império Persa, Ciro assume lá um pouco antes, né, e ele permite que o povo exilado, não só judeus, mas outros povos que estavam na Babilônia voltassem para casa. Mas o povo volta para casa, os judeus voltam para Jerusalém, e o plano A, qual que era o plano A? Reconstruir o templo, porque a ideia que se tinha de templo no Antigo Testamento é da presença de Deus. Então, há uma necessidade de você reconstruir. Eu quero retomar esse assunto rapidamente. É um pouco diferente da ideia de templo que nós temos hoje, porque no Novo Testamento fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, e o templo, então, principal, como Jesus atribui a si, quando ele fala que em 3 dias destruirei esse templo, ele será sobre ele mesmo. Mas no Antigo Testamento, a imagem de templo significava a presença de Deus. Começou com o tabernáculo, depois com o templo que Davi idealizou e Salomão construiu. Então, há uma ênfase forte. Então, volta para casa, para Jerusalém, vamos reconstruir o templo. Só que lembra que nós conversamos na semana passada? Muita oposição. Os povos vizinhos impediram, desanimaram eles. E eles então não construíram o templo. Vamos para o plano B. Qual que é o plano B? Vamos cuidar das nossas casas. Vamos sair da vista dos povos ao nosso redor. E vamos assim, cada um cuidar da sua família, vai seguir a sua vidinha e vai cuidar da sua casa. Lembra sobre isso? E aí o profeta Ageu, lá no comecinho, no primeiro capítulo, fala sobre as casas. E nós ouvimos uma expressão não tão comum. Qual que era a palavra mesmo? Vós que vos preocupais com as vossas casas apaineladas. Lembra sobre isso? Estucadas. A NVI traz a tradução luxuosas. Mas a ideia mesmo eram de paredes e tetos que tinham alguma espécie de adorno. E vamos só trazer a ênfase, que é muito importante. Não há problema em você cuidar bem da sua casa. O problema é quando eles encontravam toda a satisfação nisso. Estou com a minha casa bonita, está tudo bem. O templo está caindo, está um monte de entulho. Não tenho qualquer. Se a minha casa está bonita, o problema não era ter a casa bem arrumada, era entender o significado de satisfação na casa. Se a gente for transportar para nós hoje, talvez a gente construir uma bela casa e a gente olhar. Agora eu estou realizado em minha vida, olhando para a sua construção. Tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, Ageu traz esse oráculo. Por que vocês se preocupam só com as suas casas, mas não com a casa de Deus? É o que nós temos em Ageu capítulo 1. Nós vamos para Ageu capítulo 2, mas antes algumas considerações para a gente poder se situar no texto. Eu gosto de trabalhar com o contexto histórico e também trazer algo que vai ser para a nossa reflexão já mais para o final. Igreja, com o passar dos anos, nós descobrimos que mudanças que a gente precisa fazer muitas vezes, você pensa na sua vida agora, mudanças que precisam ser feitas, elas não só são difíceis, mas elas são também lentas. Já teve essa avaliação? Se a gente comparar a nossa vida, como ela está hoje, como ela estava há 1 ano atrás, ou vamos lá, 10 anos atrás, será que estamos satisfeitos com o resultado de hoje? São perguntas interessantes. Provavelmente alguns responderiam aqui, eu acho que não talvez em voz alta, mas assim no coração, não, eu não estou, de fato não estou muito satisfeito. Porque lá atrás eu tive alvos assim, tão ambiciosos em termos de santificação, de vida devocional, vida cristã, e eu olho hoje e penso, não está do jeito que eu gostaria que tivesse. E mesmo que a gente não admita isso para os outros, o nosso progresso em termos de santidade, vida espiritual, tem sido assim, muito menos do que o esperado.
Vamos fazer um pequeno teste. Em muitas áreas da nossa vida, nas quais nós lutamos no passado, a gente continua a lutar ainda hoje. Não é verdade? Em outras áreas que nem sabíamos que havia problemas, agora a gente se conscientiza de quão longe nós estamos do perfeito padrão de Deus. E na maior parte do tempo nós escondemos essa realidade dolorosa, nós nos ocupamos com nossas tarefas diárias, com nossas correrias e fingimos que nada está errado com a gente. Então, em tempo para nós aqui, logo a gente vai fazer a leitura do texto dessa manhã. O povo havia retornado do exílio da Babilônia, e depois do primeiro oráculo, da primeira chamada de Ageu, sobre plano A, plano B, a Bíblia diz que Zorobabel e os demais líderes ouviram a profecia de Ageu. Eles acataram, a gente viu isso na semana passada. Lembra quando o Senhor disse: eu estou no meio de vocês? Eles temeram ao Senhor. Então, quando Ageu prega, eles ouvem Ageu. E parecia que o resultado, assim, iria acontecer. Mas não, o que nós vamos ler daqui a alguns instantes, o templo que está sendo reconstruído parece que está sendo inferior ao primeiro templo. Você já fez algo sem vontade? Tem que fazer. E você já fez a mesma coisa com vontade? Parece que tem resultados diferentes, né? Bem diferentes. Está feito, mas está desse jeito. Eu já falei, eu gosto de citar isso, porque eu aprendi com o pastor Isaltino. Eu vou citar isso mais uma vez, para quem não ouviu, vai ouvir, e quem já ouviu, ouve de novo. Eu fui entregar um trabalho no seminário teológico para ele. E a gente tem aquela expressão tão comum, né? Ah, pastor Isaltino, é simples, mas é de... Vocês sabem da frase. Sabe o que ele respondeu? Ele abaixou aquele óculos dele e falou assim: então me entregue de mau agrado, mas bem feito. Meus irmãos... Ele brincou, porque a gente tem uma certa amizade, deu um sorrisinho de canto, eu conheci o pastor Isaltino, né? É simples, mas a gente justifica assim, né? É simples, ele falou: não, entregue de mau agrado, mas bem feito. Nunca mais eu falei isso para ninguém, nem para ele, né? Porque já levei a minha, então vamos ficar quieto, né? Parece que está acontecendo algo aqui nesse sentido. Será que tinha motivo para aquela difícil tarefa de reconstrução do plano A ser executado, né? Tinha motivo para todo aquele sacrifício? Será que o templo seria concluído de verdade? Será que eles teriam forças para isso? Lembra que na época também de Dario, aumentaram os impostos, então o povo estava assim: a gente não tem nem comida para colocar dentro de casa, quanto mais fazer o templo. Então essas questões políticas, econômicas, que estavam acontecendo na época, e se a gente for lembrar o passado recente deles, esse povo foi levado para a Babilônia. Será que retornaram totalmente ou realmente transformados para viverem na presença de Deus? São perguntas pertinentes, e peço que você acompanhe comigo a leitura de Ageu 2, de 1 a 9. Ageu 2, de 1 a 9. Eu vou só dar umas escapadinhas para um golinho de água. Ainda estou com um pouco de alergia, isso vai me ajudar. Ageu 2, de 1 a 9. Vamos ficar atento à palavra de Deus aqui, a leitura. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. E qual que é a pergunta? Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada com o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, a shalom, declara o Senhor dos exércitos. Você pode orar comigo, por favor? Deus, diante da Tua palavra, que é a palavra do Senhor,
rogamos a ação do Teu Santo Espírito, porque a voz humana ela é falha, ela é limitada, mas o Senhor é perfeito em Teus desígnios e nos Teus ensinos. Então fala conosco, para que o final de tudo seja a glória do Teu nome. Oramos em nome de Cristo. Amém. Este é o segundo oráculo, igreja. E novamente, os irmãos notaram que o oráculo começa com datas? Começou o primeiro com uma data e o segundo também começa com uma data. Dá uma olhada, 21º dia do 7º mês. Você pergunta, mas por que tem que colocar essas datas? É interessante, parece que o profeta está olhando para um calendário, para um relógio aqui, e quando fala 20º dia do 7º mês, a data aqui é significativa. Por quê? Porque era uma data próxima do término da festa dos tabernáculos. Então, pela ordem da comemoração, é a última das 3 grandes festas de Israel, do povo judeu. E parece que esse momento de festa dos tabernáculos foi um momento apropriado para Ageu trazer essa mensagem dele. Igreja, vamos só relembrar, a festa dos tabernáculos tinha o propósito de ser um tempo para que o povo se lembrasse do quê? Dos grandes feitos do Senhor no passado. A gente aprende isso com o povo judeu, especialmente durante a peregrinação dos israelitas no deserto, antes que entrassem na terra prometida. Então Ageu ele tá como que assim, os nossos antepassados saíram do Egito, passaram pelo deserto para Canaã, e agora nós estamos saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém. Então, durante esse tempo, durante 7 dias na festa dos tabernáculos, o povo deveria morar fora das suas casas, em abrigos, tanto que a festa dos tabernáculos também é conhecida como festa das cabanas, das tendas. E eram feitas de um tipo de folhagem, tipo folhas de palmeiras, que eram entrelaçadas, enfim, relembrando a experiência de seus pais lá no deserto. Você encontra essa história lá em Levítico, capítulo 23. E nessa mesma festa era comum eles se lembrarem também, não só da festa das cabanas, mas do primeiro templo que foi construído por Salomão. Então, olha que interessante aqui, para Ageu, parece que tudo se encaixa. A festa dos tabernáculos, vamos chamar assim de original, lembrava o povo saindo do Egito, e nesse momento aqui Ageu lembra-se praticamente de um segundo êxodo, quando o povo saiu do Império Babilônico. Os irmãos pegaram aí a conexão que temos, né? Igreja, eu entendo que às vezes nós não conseguimos enxergar algumas coisas com tanta intensidade. Por quê? Porque nós temos um abismo enorme de tempo, de cultura diferente, mas eu convido você nessa manhã a fazer um esforço comigo, até para a gente poder dar vida aqui para o texto, né? Essa experiência de habitar como estrangeiros e peregrinos, que talvez os nossos pais e avós que vieram do outro continente, do leste europeu, da Letônia, várias partes da Europa, souberam muito bem o que é isso, e nós já, segunda, terceira geração, não sabemos tanto. Essa experiência de habitar aqui, esse povo de Israel como estrangeiros e peregrinos, e depois receber a terra da promessa, feita a Abraão, não era algo simplesmente para ser lembrado assim, como se fossem páginas confusas da história, mas era o agir de Deus na história. Meus irmãos, o que nós temos aqui era a própria história da vida deles, sendo contada ou recontada por Ageu. Envolvia escravidão? Envolvia escravidão. Envolvia o agir de Deus? Envolvia o agir de Deus. Lembra da morte dos primogênitos, a primeira Páscoa? Nós vamos relembrar isso daqui a alguns dias, né? Novamente. A providência de Deus no deserto, mandando as codornizes, o maná, desobediência do povo, murmuração, tabernáculo, chegada na terra prometida, o templo idealizado por Davi e o templo construído por Salomão, tudo isso era a vida deles, para nós é um abismo cultural, entendemos isso, mas vamos fazer um esforço mental para entender a profundidade do que está sendo dito aqui. Mas ao olharem para tudo que o Senhor havia feito na história da vida deles, e como eles estavam agora, essa realidade do tempo presente aqui de Ageu, parece não ser compatível com a grandeza de Deus. Sabe que Ageu ele está vendo o templo, ele está falando assim, olha, o templo como está, não corresponde à gloriosa herança que vocês têm. O templo não está condizendo com a história
de Deus agindo sobre a vida de vocês. É basicamente isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. E esse é o argumento de Ageu. Dá uma olhada no versículo 3. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. O novo templo que eles estavam construindo parecia assim, um símbolo vazio. Estava sem o esplendor dos dias passados, sem a glória dos dias passados. Tinha o mesmo tamanho? Sim, tinha o mesmo tamanho. Mas o templo, ele já não era para o povo o símbolo central do reino, como havia sido nos tempos de Salomão. A referência era o templo, presença de Deus. Agora o que ele era? Agora ele era um detalhe no meio das construções de outros reinos que estão à volta. Era só mais um templo, aparentemente assim, irrelevante para tudo o que estava acontecendo no mundo nessa época. E algo muito importante, igreja, a glória que faltava no templo não era só externa, não era só material, visível, de acabamento, de construção. A pergunta que Ageu 2:3 nos faz, ela nos leva, você não precisa abrir, alguns irmãos vão se recordar quando estudamos, nos leva lá para Ezequiel capítulo 10. O que nós temos em Ezequiel capítulo 10? O texto bíblico diz que por causa da longa história de pecados do seu povo, a glória do Senhor deixou o templo de Jerusalém antes que ele fosse destruído pelos babilônios. A expressão que encontramos em Ezequiel 10 é essa mesmo: o Senhor retirou-se do templo. Ou seja, seria importante reconstruir a estrutura, mas sem a presença da glória de Deus, sabe o que aquilo seria? É só uma construção, como todas as outras. Uma construção. Então, diante desse quadro de falta de identidade, de correspondência da própria glória de Deus com o passado agindo sobre o povo, diante desse quadro que as pessoas estavam preocupadas só consigo mesmas, com as suas casas bem arrumadas, eu diria que diante desse quadro de desânimo, a gente encontra um quadro de desânimo aqui, o Senhor, através de Ageu, ele aponta ao povo 4 verdades sobre como cada um deve edificar a sua vida. Coloca o slide, por favor. Isso você me ajuda porque o controle ficou aqui no banco. Então, vou pedir ajuda da mesa ali. 4 lições de como cada um deve edificar a sua vida. Pode colocar a primeira lição. Aparece, se você notou no versículo 4, uma expressão, coragem, Zorobabel. Zorobabel era o governador de Judá naquela época. E é interessante que essa expressão, igreja, coragem, Zorobabel, está na sua Bíblia assim, coragem, tá, né? Como? Ser forte. Essa expressão, ela ecoa também com a construção do primeiro templo, quando Davi fala para Salomão o seguinte: coragem, ser forte. Olha que interessante, está lá em 1 Reis 2:2, é a mesma expressão. Então não importam os obstáculos para o nosso processo de santificação, a obrigação do povo de Deus é clara: trabalhar. Ageu está dizendo que não tem desculpa para eles ficarem parados. Eles foram ordenados a fazer o que eles pudessem, em obediência ao mandamento de Deus, e não ficarem desesperados, correndo de um lado para o outro, com os olhos colocados só no inimigo que está à volta, desesperados, desanimados. Eles não podiam ficar vivendo essa vida em relação àquilo que deveriam fazer. Igreja, isso aplica-se a nós hoje. A transformação de uma vida ou de uma igreja não é simplesmente uma questão de ficarmos sentados e esperando uma aplicação de eu falo daquele pozinho mágico, né? Um pó mágico espiritual. Às vezes nós esperamos, né? Algo assim externo que venha para eu sentir um arrepio na espinha e ser elevado espiritualmente. Não se trata de ficar repetindo constantemente: ai de mim, eu sou um miserável pecador, ainda que seja, né? Mas trata-se, o texto bíblico diz, de pôr-se a trabalhar, procurando obedecer aos mandamentos de Deus. Coragem, Zorobabel. E mais, parece que trabalhar duro não é suficiente. A cena aqui, meus irmãos, é de um monte de entulho na época.
E a maioria de nós descobriria que a tentação para o desânimo é forte demais. Quem nunca se viu diante de uma obra, um serviço muito grande, e você ficou pensando assim, será? Quando aquilo foge à nossa capacidade, aos nossos olhos. Parece que o Salmo 127:1 nos lembra que se o Senhor não edificar a casa, mas a ênfase é que o Senhor é que edifica a casa. A Ageu nos lembra que as pessoas devem ser fortes, colocar-se no trabalho, não só porque Deus mandou, mas também porque Ele se comprometeu a estar com elas. Veja o versículo 4, coragem ao trabalho. O que diz o final do verso 4? Porque eu estou com vocês. É o Senhor que edifica a casa, não somos nós. Ageu nos lembra então que pessoas devem ser fortes, colocar-se no trabalho do Senhor, entendendo que Ele está agindo no meio. Então, pessoas devem confiar que, enquanto elas fazem aquilo que conseguem fazer, Deus está no meio do processo. É o Deus da aliança que não abandona o seu povo. E esse compromisso, igreja, de aliança, explica por que a reconstrução do templo, nos dias de Ageu, era tão importante. A reconstrução não era que a ideia fosse um símbolo vazio, ali construído, mas simbolizaria, uma vez mais, a presença permanente de Deus entre o seu povo, para abençoar o seu povo. Essa era a ideia primária. Começou com o tabernáculo, certo? Seguiu-se com o templo. Igreja, concretiza-se, completa-se em Cristo. O que nós temos em Mateus 28? Jesus nos lembra que por meio do Espírito Ele disse o seguinte: e eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Então, de fato, esse nome que nós conhecemos tanto, Emanuel, significa Deus conosco. O próprio Deus se comprometeu. Tabernáculo, templo de Salomão, Cristo, Ele se comprometeu a edificar a sua igreja de tal modo, e nós conhecemos a palavra de que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque ela é do Senhor. Então a igreja, nisso, meus irmãos, deve estar a nossa confiança. A igreja não está apoiada em bases humanas, mas porque Cristo está, a nossa confiança que podemos remover montes de entulho que estão dentro do nosso coração. Eu quero aplicar isso para a nossa vida hoje. Quais são os tamanhos, os montes de entulho que estão dentro do nosso coração? Por Cristo Jesus podemos removê-los. Deus prometeu não abandonar a obra que Ele começou em cada um de nós. Ao contrário, a palavra de Deus, Filipenses 1:6, Ele levará essa obra de construção até o dia de Cristo. Então, esse equilíbrio, essa combinação de trabalho árduo, pesado, e a confiante dependência de Deus, é um plano maravilhoso para operar a mudança que nós precisamos ter, para que a gente possa mexer os nossos montes de entulho. Filipenses 2:12-13 diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É o Senhor que edifica a casa. Vamos para o ponto 2 ali, por favor. Sermos cheios da glória de Deus. Os irmãos viram aqui nos versículos 7-9? Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, encherei este templo de glória. O verso 9 fala: a glória deste novo templo. Meus irmãos, a primeira verdade que nós temos lá, coragem, parece que essa primeira verdade está muito ligada a esta segunda verdade, que é o que nós lemos nesses versos de 7-9. Eu penso que parte da frustração ou do desânimo desses aqui de Ageu, dessa época, era uma frustração legítima, sabe? Talvez eu e você ficaríamos desanimados lá também. Eles compreenderam que não era suficiente só reconstruir o templo, não é só levantar paredes. Do que adiantaria todos os esforços sem a presença de Deus no templo? Os irmãos acham que eles não se lembravam de Ezequiel 10, que Deus disse que ia sair do templo, que
porque a glória dele retirou-se. Então talvez eles pensavam, mas por que nós vamos reconstruir se Deus saiu? Qual a finalidade? De novo, eles se lembravam de Ezequiel capítulo 10, a glória do Senhor tinha saído. E isso, igreja, nos aponta para a nossa realidade em Cristo. Esse maravilhoso objetivo de Deus não é simplesmente transformar, por exemplo, o nosso casamento, mudar a nossa vida, encher a nossa igreja. Por mais positivos que esses resultados eles possam ser, em vez disso, o Senhor deseja que a nossa vida, a nossa igreja, seja cheia, sejam como vitrines da sua glória, da sua graça. Não é só o que nós somos, não é a alegria de que temos, não é sobre os bens que nós temos, mas quem nós estamos refletindo. É isso que a Geu está dizendo aqui. Não são as casas apaineladas, é quem refletimos com a nossa vida, como na época era o que o templo deveria refletir. E eu penso que esse objetivo de demonstrar a sua glória é uma das razões pelas quais Deus não nos transforma de uma forma instantânea, de uma hora para outra, em modelos de força, de virtude. Não fosse bom assim, meus irmãos, a gente se converte e num piscar de olhos, nós estamos assim, potencialmente, espiritualmente, como diz o outro, bombando, né? Assim, nós estamos num nível hard, de uma hora para outra, né? Ele poderia agir dessa forma. Converteu, super espiritual. E certamente Ele vai fazer isso no momento da nossa morte, um dia quando chegar. A Bíblia não nos ensina que precisamos de um tipo de purgatório depois da morte, para que a gente possa se aperfeiçoar ou nos fazer íntegros. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso, pelo contrário, no momento em que nos tornamos ausentes do corpo, estaremos com o Senhor, aperfeiçoados num piscar de olhos, mas isso num outro momento, segundo diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15. Então a pergunta é, se Deus pode nos santificar, poderia nos santificar de forma instantânea, por que Ele não age assim? A resposta, igreja, deve ser que a sua glória é de algum modo mais evidente em meio à nossa fraqueza, em meio à nossa imperfeição. A graça de Deus se torna mais viva, mais gloriosa, quando nós estamos mais fracos, face ao nosso pecado. E a santidade de Deus será demonstrada de uma forma, de um modo muito mais maravilhoso, porque estamos diante de um Deus que insistentemente deseja santificar um povo, cuja história também é de insistente pecado, insistente rebelião. Não é que nós encontramos em Ezequiel um povo obstinado a fazer as coisas erradas, é um povo que vive na infidelidade diante de um Deus que permanece fiel. E isso se choca com o nosso instinto natural, sabe por quê? Porque nós queremos a glória para nós, como eles queriam para casas deles. Nós queremos que a força do Senhor seja aperfeiçoada na minha força. Não seria assim? Não na nossa fraqueza. Que glória que nós temos em nossas fraquezas? Que alegria há em contar nossas fraquezas para os outros? E Deus está conosco quando estamos removendo os montes de entulho. São vergonhosos. Sabe, sobre o seu monte de entulho, sobre o meu monte de entulho, ele é vergonhoso demais. Mas o final será para a glória dele. Uma terceira verdade que nós vamos ligadas à primeira e à segunda é a fé pelo que ainda haveria de acontecer. Versículo 9, a glória deste povo, desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Um detalhe interessante, a festa do tabernáculo é também conhecido como festa das cabanas, das tendas, das colheitas, né? Mas para comemorar, aliás, é bom a gente pensar sobre isso, né? Como comemorar a festa das colheitas quando está no meio de um deserto? O povo estava no deserto. Igreja, ainda que a festa tenha sido instruída durante a peregrinação do deserto, ela não foi instituída para aquele momento. Enquanto os israelitas estavam caminhando, peregrinando pelo deserto, não havia fruto para ser celebrado. A festa dos tabernáculos foi instituída para um tempo depois que Israel tivesse entrado e se estabelecido na terra prometida. E aí fazemos a pergunta,
Talvez, imagina você no deserto caminhando. Eu acho que eu faria essa pergunta lá para os líderes, né, para Moisés, para Josué. Por que instituir agora, se nós não vamos viver isso agora? Por quê? Não é uma pergunta pertinente? A resposta é para que possamos vislumbrar aquilo que nos espera. O povo precisava ter a esperança da terra prometida. E os irmãos notaram nos versículos 6 e 7, aparecem umas expressões aqui: farei tremer. O quê? O céu, a terra, o mar, a terra seca, enfim, esses elementos, sabe o que eles nos lembram? A linguagem da criação, Gênesis. Mas agora, um dia, Deus transformaria tudo para a glória dele. Se as nações demonstravam o seu poder, se o seu povo foi humilhado, Deus diz: eu farei tremer as nações. Está nos versos 7 e 8. Meus irmãos, diante da humilhação que o povo de Israel passou, dos povos que não permitiam a construção do templo, das opressões, aqui é uma mensagem de glória esplendorosa nesse texto bíblico. E não só isso, mas ainda aparece uma frase no final. Os irmãos notaram: e neste lugar estabelecerei o quê? A paz, Shalom. Envolve um estado completo de harmonia, inclui prosperidade, sim, inclui prosperidade, mas é muito mais do que isso. O Shalom que nós temos aqui, eis que estabelecerei a paz, é nada menos do que a restauração de todos os relacionamentos. Relacionamento do homem com Deus, entre o homem e o seu próximo, e o homem e a ordem que foi criada. Igreja, toda a geração de Ageu morreu em esperança, mas sem ver a plenitude do cumprimento dessa promessa. E essa promessa aguardava quem? A vinda de Jesus, aquele em quem habita a plenitude da glória de Deus. No nascimento de Jesus, o que os anjos cantavam? Glória a Deus e paz. Ageu está falando sobre isso, a glória, a paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Por isso que os pastores não foram para um templo, mas para uma estrebaria. Eles não foram a um lugar de força, de imponência, mas de fraqueza. Eles não foram a um lugar de glória, mas foram a um lugar de pobreza. E todos eles voltaram glorificando a Deus pelo que tinham visto. Lucas 2,32 nos fala sobre isso, exatamente como Ageu havia profetizado. A glória do Senhor finalmente retornou em Cristo para trazer paz ao pecador arrependido. Eu queria ir para a quarta e última lição para nós nessa manhã. Somos chamados a olharmos para duas direções. Aí nós temos uma maravilhosa esperança, igreja. Eu quero finalizar essa passagem de Ageu, que nos aponta para uma maravilhosa esperança. Assim como na festa dos tabernáculos era tempo de olhar para tanto para o futuro como para o passado, do mesmo modo nós cristãos somos chamados para olhar para duas direções. Nós olhamos para a cruz, a obra poderosa, redentora de Cristo, que estabelece a nossa paz com Deus. Então, em Cristo, Deus abalou toda a ordem mundial, mas também olhamos para o abalo mundial que Ageu nos mostra aí, que ainda está por vir, quando Deus conduzirá a história e a sua consumação em Cristo. Olhar para o passado e para o futuro é o que nós somos convidados a fazer todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Lembra daquele versículo, os irmãos já sabem de cor? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, fazemos o quê? Anunciais passado, a morte do Senhor, até que Ele venha, futuro. Igreja, o entulho que tantas vezes cerca a nossa vida, essa sujeira que nós temos, que parece que é tão esmagadora às vezes, tão difícil de remover, não é o fim da história. Nós não terminamos em um monte de entulho. Quando lemos o livro de Juízes, nós podemos sim enxergar uma representação exata de como está a nossa vida hoje. Mas a nova Jerusalém, no final do livro de Apocalipse, é para onde estamos indo. Há um final feliz.
glorioso para todos os que estão em Cristo. Então nós aguardamos por essa gloriosa esperança. Enquanto esperamos, nós olhamos para a cruz, reconhecemos a morte de Cristo e clamamos ao Senhor: Senhor, ajuda-me a remover os meus entulhos. Parece que o Senhor está dizendo hoje: coragem, Werner. Aí você coloca o seu nome: coragem, coragem. Enquanto suportamos as tribulações, as tentações do nosso atual deserto, do nosso momento presente, nós somos chamados a ter os nossos olhos sempre fixos na glória de Deus, revelada no Evangelho. E se colocamos de fato os nossos olhos na glória de Deus, revelada no Evangelho, descobriremos ou redescobriremos que a graça do Senhor Jesus é mais do que suficiente para tirar a minha fraqueza, remover os meus entulhos e me dar forças que a minha alma tanto precisa para um novo ânimo. Igreja, olhamos para o texto de hoje. O primeiro oráculo despertou o povo a tirar os olhos das suas casas, das suas satisfações pessoais e a olharem para o templo que estava todo sujo, estava num monte de entulho, estava em ruínas. A liderança atendeu o chamado de Deus através do profeta Ageu. Neste segundo oráculo, Ageu 2 de hoje, é nítida a diferença do segundo templo em relação ao primeiro. Recursos limitados, muito entulho, povos vizinhos que não desejavam que o templo fosse reconstruído. Ageu 2:4 começa de forma interessante, dá uma olhadinha. Aqui na NVI não aparece, mas eu queria que algumas Bíblias, talvez a maioria apareça. Mas agora, aparece o mas para você aí? Ou mas? Ora pois, a versão Shed traz ora pois. E continua, coragem ao trabalho. Talvez corações aqui nessa manhã estejam cheios de entulho. Tem tanta sujeira que cá entre nós, às vezes dá um grande desânimo. Senhor, eu não sei nem por onde começar. E talvez a pergunta seja: Senhor, como que eu consegui juntar tanto lixo na minha vida? A resposta é que, se o seu coração não for dominado por Cristo, reconhecendo a quem eu sirvo e quem é o meu Senhor, o meu coração de verdade, ele agirá como um imã, atraindo mais sujeira. Se não for de Cristo, ele vai atrair mais sujeira, até virar um montão de ruínas, de entulho, e você vai olhar e falar: Senhor, como eu conseguia juntar tanto lixo assim? Mas se a gente olhar para Cristo Jesus, com todo o nosso entulho, ele vai dizer ainda hoje para você: coragem, trabalhe, porque eu estou no meio de vocês. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Deus, nós queremos reconhecer a supremacia de Cristo e pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes não fazemos isso e achamos que temos nosso próprio reino, do nosso jeito, e nós atraímos entulhos e sujeira, e vai aumentando, a ponto tantas vezes de a gente ficar desanimado e perguntar: como faço agora, Senhor? Mas diante de nós se apresenta o Senhor dizendo: coragem, trabalhe, porque eu estou no vosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que nos capacita e tem poder para remover o entulho do nosso coração, para que com o nosso corpo, com a nossa vida, possamos demonstrar a luz de Cristo, a glória do Senhor, ó Deus, em nós, a glória que brilha em nosso ser, mas não por conta de nós mesmos, mas pela obra redentora de Cristo. Opera na tua igreja, na minha vida, ó Deus, de cada um que está aqui, para que entulhos sejam removidos para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vamos ficar em pé para adorarmos com o nosso último cântico, o poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, Junto a ti, teu amor
igreja, só no poder do amor do Senhor. Não há força em nós mesmos, não no que nós fazemos, mas em quem Ele é. E pode nos dar vitória e ajudar a remover os entulhos do nosso coração. E sermos glorificados e demonstrarmos glória através da obra dEle em nós. Tudo por Ele, tudo por Cristo. Oremos. E que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça que nós não temos palavras para traduzir ou para agradecer, é indizível. E o amor de Deus, Pai, inescrutável, como o apóstolo Paulo diz, não se coloca em palavras esse amor, não cabe em palavras. A ação do Espírito Santo que consola, que promove a comunhão, mas que nos diz coragem, que nos encoraja. Então que a graça, o amor e o Espírito seja com todo o povo de Deus, agora para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, encerramos com oração e música.